Para falarmos do assunto da aula de hoje, sistema genital masculino, eu preciso focar com vocês o assunto reprodução. Porque em muitos momentos desta aula, vamos falar de anatomia funcional. E essa função se refere à reprodução. Reprodução é a capacidade do ser vivo gerar outro ser vivo de mesma espécie. Na nossa espécie, essa reprodução é sexuada. Células especiais, denominadas gametas, gametas femininos, óvulos ou oócitos secundários, e gametas masculinos, espermatozoides, eles têm uma união, a partir desta união, conhecida como fecundação, geram como resultado o zigoto, e o zigoto é o ponto de partida para a formação e desenvolvimento de um novo indivíduo, de um novo ser vivo. E aí, a gente sabe que a nossa reprodução natural, ou seja, não é aquela feita em laboratórios, a natural depende do encontro de homem com a mulher, onde os órgãos genitais de ambos os sexos, eles mantêm uma relação de contiguidade, ou seja, o genital masculino precisa penetrar o genital feminino para então emitir ou jogar o líquido fecundante nas vias femininas. O líquido fecundante, do qual eu acabei de falar, é o chamado esperma ou sêmen. O sêmen ou esperma é um conjunto de espermatozoides e líquido seminal. Esse líquido é resultante de contribuição de vários órgãos, como os ductos ou dúctulos e túbulos do testículo, epidídimo, a vesícula seminal, a próstata, a glândula bulboretral, são glândulas que fornecem líquidos para a formação deste sêmen. O homem, numa ejaculação normal, ele consegue emitir aproximadamente 2,5 ml a 5 ml de sêmen por ejaculação. Nesse sêmen, existem aproximadamente 50 a 150 milhões de espermatozoides por ml de sêmen. Sabe-se que uma contagem abaixo de 20 milhões de espermatozoides por ml de sêmen traz uma probabilidade importante desse homem ser infértil. É porque desse tanto de 150 milhões, é só uma parte que consegue chegar no óvulo. Então, uma contagem abaixo de 20 milhões traz uma impossibilidade grande de fecundação. Bom? Enfim, então aqui nessa aula, nós vamos falar de órgãos que compõem o genital masculino. Alguns destes órgãos são internos e outros são externos. Nós podemos também separar estes órgãos a partir de algumas funções, como, por exemplo, aqui a gente tem a divisão de gônadas. Gônadas são órgãos que produzem gametas masculinos. As gônadas dos homens são os testículos. Vão anotando aí comigo, tá bom? Testículos são as gônadas masculinas. Outros órgãos que nós vamos estudar nesta aula, nesse módulo, são as vias condutoras de gametas, conhecida como via espermática. São eles: epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório, e uretra. Basicamente, são ductos ou tubos que vão conduzir este sêmen. Aqui a gente tem órgão de cópula. O órgão de cópula é aquele que penetra a via feminina para emitir este sêmen. Então, esse órgão de cópula é o pênis. Nós vamos falar do pênis nesse módulo.
As glândulas anexas são glândulas que contribuem na formação deste sêmen. E aí a gente tem a vesícula ou glândula seminal, vesícula seminal, a famosa próstata, e também a glândula bulbo-uretral e glândula bulbo-uretral. Os órgãos genitais externos são aqueles órgãos que a gente vê na superfície do corpo do homem. E são o pênis, já referido anteriormente, e o escroto. Pênis e escroto. Escroto é o saco, é a bolsa testicular, que também a gente vai falar neste módulo. De maneira geral, a gente vai aqui destacar neste módulo órgãos que produzem gametas, órgãos que emitem e introduzem o sêmen nas vias genitais femininas quando a gente tem o foco na reprodução. Então, só para deixar claro, o tempo todo eu vou falar de genital masculino no feminino, mas é porque o foco é reprodução, tá? Então, se falássemos nessa aula de sexualidade, de prazer, satisfação e qualidade de vida, a gente poderia falar, né, de relações sexuais homoafetivas, mas não é o caso, porque o foco desse módulo é a reprodução. Então, a anatomia funcional o tempo todo vai se referir de genital masculino nas vias femininas, tá bom? Então, bora para estudar o primeiro destes órgãos, que são os testículos.